André Garoni, amanhã tem Vasco e Botafogo em São Januário. É Vasco e Botafogo, jogo de ida das quartas, né? Quartas da Copa do Brasil. Quartas da Copa do Brasil. Quartas da Copa do Brasil. E aí, hein? Jogo tenso, né? Jogo complicado, primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil e o Vasco tem que fazer valer o monte de campo, né? O Vasco tem um retrospecto até positivo contra o Botafogo de maneira geral e em São Januário principalmente, mesmo no retrospecto recente, né? O Vasco tem conseguido vencer o Botafogo, venceu no Carioca desse ano, inclusive, o Botafogo em São Januário, venceu no Brasileiro de 23 também em São Januário, empatou acho que no Brasileiro do ano passado jogando em São Januário, então o Vasco costuma ir bem contra o Botafogo, um Botafogo que oscila muito, né, também, então assim, é o Vasco que oscila mais do que todos os outros, mas um Botafogo que também tem oscilado, eu acho que é um jogo fundamental até para o Diniz, a gente falava sobre as pretensões do Vasco, sobre até projetando o Vasco e Flamengo desse mês, do mês que vem, né, na verdade, um pouco mais para frente. Acho que é um jogo decisivo para o Diniz, não só esse jogo, né, mas os jogos contra o Botafogo para definir qual vai ser o destino do Diniz, se vai ser continuar no Vasco ou não, porque eu acho que uma queda precoce na Copa do... Precoce não, né, mas uma queda na Copa do Brasil, num clássico, pode pesar um pouquinho mais para o Diniz, já que no Brasileiro o Vasco não está tão bem. O Vasco, possivelmente, com o Verratti voltando ao time titular, né, não foi titular na partida contra o Corinthians em São Januário. A expectativa é de que ele volte ao time titular. O PH deve voltar ao time titular, ficou fora dos últimos 2 jogos contra a Juventude e Corinthians. O Vasco teve muita dificuldade defensiva pelo lado direito, principalmente o Puma jogando por ali, o PH vencendo no Campeonato Brasileiro, líder de desarme, líder de interceptação. Então é um jogador que faz muita falta para o Diniz, para o sistema defensivo do Vasco. Então o Vasco deve ter algumas mudanças para esse jogo. E o Vasco hoje anunciou, na verdade, apresentou hoje oficialmente o Robert Renan e o Andrés Gomes, que já até estreou, né, dando assistência, inclusive, no jogo contra o Corinthians. Robert chegou dizendo que é vascaíno, de 4 costados, família toda vascaína. Ele falou, né, que a família é vascaína e tal, que é o sonho de infância. Até acho que isso pode ter pesado. Nasceu em Brasília, é possível, né? É possível. O Vasco tem muito torcedor em Brasília. A torcida do Vasco em Brasília é imensa. E tanto que vai jogar constantemente lá com o torcedor apoiando. E hoje anunciou, a gente está falando da base do Flamengo, o Matheus França, que é um jogador criado na base do Flamengo, foi negociado Você falou, pro Crystal Palace. Tem muita torcida no Nordeste, Manaus e mais de 50% Brasília. da torcida do Vasco é off-Rio. Eu falo isso porque quando tem 63, quando tem esses jogos que eles levam para lá, Flamengo Sim. e Vasco, Manaus, por exemplo, tem Manaus é torcedor muito. Região norte do Brasil é muito Flamengo, pesado, Corinthians e Vasco. Eu tenho 3 livros sobre o Vasco, né? Eu vendo direto pra galera e o pessoal me manda o endereço e eu vou enviar. Cara, eu vendo mais livro pra fora do Rio do que dentro do Rio. É um negócio absurdo. Isso aí é uma realidade mesmo. O Vasco tem muita torcida lá no Norte e Nordeste. E o Vasco anunciou hoje o Matheus França, que já tá no Rio de Janeiro, já chegou, já assinou, se apresentou, foi apresentado com a camisa 9. Matheus França cria da base do Flamengo, foi negociado pro Crystal Palace por mais de 100 milhões, quando saiu em 2023. Mas lá no Crystal Palace ele sofreu uma lesão na temporada passada, na coxa, ficou 11 meses sem atuar, então não conseguiu se firmar, mas é um menino de 21 anos de idade. Até hoje conversei com a Raíza sobre isso. Raíza, obrigado, hein? A Raíza me deu uma moral lá no meu canal, a gente fez um vídeo juntos, falando sobre o Matheus França, que ele foi formado como meia, né? O Vasco apresentou ele como camisa 9, mas no Flamengo ele sempre jogou como meia central, jogou um pouco mais aberto pela direita e esquerda, jogou em várias... Eu estava até assisti 10 jogos dele pelo Flamengo mais cedo, lances, né, dele para entender a movimentação, como ele funcionava, mas ele chega inicialmente para ser talvez um 9 móvel, como o Diniz cobra tanto, né? A gente debateu na última semana Verratti titular, Verratti sem ser titular, o Nuno jogou mais avançado como um falso 9, e acredito eu que o Matheus França chega até para fazer essa função, né, de jogar ali, talvez não de cara, porque não vem com uma sequência. O Matheus França voltou a jogar em fevereiro, né, voltou dessa lesão que ele teve, ficou 11 meses parado, voltou em fevereiro, fez alguns jogos pelo time sub-23 do Crystal Palace, sub-21, voltou para o time principal do Crystal Palace, fez gol contra o Southampton, gol no finalzinho, inclusive impediu a derrota do Crystal Palace no empate em 1-1, mas sempre jogando 15 minutos, 20, 30 minutos, então não teve a minutagem muito alta jogando, jogou até contra o City, eu vi um jogo dele 10 minutinhos contra o City, numa derrota de 5-2, já entrou que estava 5-2, e é um jogador interessante, cara, acho que vai ajudar muito o Vasco se estiver bem fisicamente, acho que o ponto é esse. A dúvida em relação ao Matheus França não é a qualidade dele, mas muito mais em relação à condição física que ele chega depois desse período de 11 meses sem jogar. Não vai estar disponível para o jogo de quarta-feira ainda, né? Precisa estar inscrito na competição ainda, mas é uma novidade que o Vasco vai ter para o restante da temporada. E sobre o jogo de quarta, eu acho que de amanhã é o jogo, assim... Claro que nesse momento todo jogo para o Vasco é decisivo, né? O Vasco precisa muito no Brasileiro se recuperar, mas acho que é um jogo para o Vasco talvez até retomar a confiança, né? De conseguir uma virada de chave, apesar de já ter tido algumas boas vitórias, igual teve o 6-0 sobre o Santos, não tem consistência.
Então o Vasco precisa, num clássico, tentar equilibrar um pouquinho, fazer um jogo mais equilibrado do que tem feito em relação a ataque e defesa para conseguir um bom resultado e depois tentar sustentar, quem sabe, avançando mais uma vez para a semifinal, né? Ano passado o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil. Eu acho que é o tipo do confronto, o Garoni, pela diferença entre os times teórica que existe hoje entre Vasco e Botafogo. O Vasco eu acho que para 9 em cada 10 que a gente perguntar, vão achar que o Vasco hoje é um time inferior ao do Botafogo. Sim, a tabela do brasileiro mostra isso. Pois é, mas é o típico confronto em que é vantajoso para o Vasco começar jogando em casa. Sim. Na minha opinião. Porque ele pode, né, jogando em casa, se manter muito mais vivo, tem muito mais chance de se manter vivo para o jogo da volta do que ele começar o jogo na fora, casa do adversário. Pelo menos na teoria. Tudo é teoria, né? Sim, sim. Porque é clássico, né? Clássico, o Vasco pode ganhar os dois jogos. Se perde em casa também, você... Mas, assim, eu acho que o Vasco, com isso, ganha a possibilidade, sendo um time, teoricamente, hoje, na prática, né? Tem sido um time inferior ao do Botafogo, ganha uma chance melhor de conseguir dar um start bom nesse confronto, né? De vencer, ou de repente empatar o primeiro jogo, o que levaria a decisão para o segundo jogo. E o ingresso está esgotado desde abril para vender, já esgotou. Porque se tem uma coisa que no Vasco funciona é a torcida. Abriu o ingresso, começou a vender, a torcida vai, amanhã tá ruim, perdeu, foi goleado. A torcida vai lá porque acredita sempre que vai conseguir. Né? Cara, eu acho que é assim, o Botafogo obviamente é favorito. Assim, o Botafogo é mais time, a tabela do brasileiro mostra isso. Mas eu acho que é um confronto equilibrado, bem mais equilibrado que o Vasco e Flamengo, por exemplo. Eu acho que pode ser que quando a bola rolar, isso não seja colocado na prática. O Botafogo oscila mais que o Flamengo. Muito mais. É um time que ainda está se reorganizando com algumas peças que chegam, que tem qualidade, mas no coletivo, às vezes ainda peca um pouquinho. O Vasco jogou contra o Botafogo já depois da volta da Copa do Mundo. O Botafogo venceu por 2-0, mas o primeiro tempo foi muito equilibrado dos dois times. Começa o segundo tempo, o Botafogo faz 1-0, aí o Botafogo controla a partida ali. Foi melhor o jogo inteiro até o primeiro tempo, mas não aquele domínio de vai amassar. O Vasco teve chance para vencer o Botafogo, pelo menos fazer 1-0. Então acho que é um duelo aberto. É uma possibilidade que o Vasco tem. É zebra. O Vasco não é favorito contra o Botafogo. Mas o favoritismo do Botafogo também não é 80-20. É um favoritismo 60-40 ali.